Eu sou o professor Jefferson Sampaio e seja bem-vinda e bem-vindo à aula de pronomes de tratamento, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. Então, o que são os pronomes de tratamento? São a forma como eu me apresento e me comunico com autoridades e com pessoas que são ah, o destino da minha comunicação oficial, da minha comunicação profissional. Tranquilo? Esses pronomes são definidos aí pelo Manual de Redação da Presidência da República, mas antes de sinalizar isso, eu já preciso te dizer que esses pronomes caíram em desuso. Sim, caíram em desuso. Como assim, Jefferson? Em 2019, o presidente da República em exercício, ele libera aí, né, publica um decreto que altera quase todos esses daí e tira alguns para colocar somente senhor e senhora. Isso facilitou nossa vida de um tanto? De um tanto. Mas vamos dar uma olhada de como era no manual de redação da Presidência da República. Porque pode ser, por exemplo, que você vai fazer um concurso e caia lá. Segundo o manual de redação da Presidência da República, o modo de tratamento para presidente da República é. Aí tá lá, o modo de tratamento. Vossa Excelência. O vocativo seria Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Aí você pega e fala, não, mas isso aí já caiu em desuso, tá lá no decreto, não sei das quantas. Só que a questão tá falando do manual de redação. Do manual de redação tá desse jeitinho, ok? O em vigor. Aí o decreto ele vai fazer essas alterações. Então, se não fala do decreto, só fala do manual, tá isso daí. Então, as autoridades tinham pronomes de tratamento muito específicos. E aí você vai ter o pronome de tratamento, ok? Vossa Excelência, né? Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, né? Quando era um reitor de universidade. E que vai trazer aí também um vocativo, acompanha. Por exemplo, para o presidente da República, nós teríamos o tratamento, né, como Vossa Excelência. Mas o vocativo, que a gente coloca ali no iniciozinho do padrão ofício, olha, deixa eu mostrar para vocês o padrão ofício. Senhora diretora, tá vendo? Esse vocativo que está ali em cima, no endereçamento, ele também teria uma outra característica. Então, o presidente da República, por exemplo, é Vossa Excelência. No vocativo, que é esse daqui, ó, começando o texto, ele ficaria Excelentíssimo Senhor Presidente da República. No endereçamento seria A Sua Excelência, o Senhor Presidente, fulano de tal, Presidente da República. Para ministros de Estado, antes era Vossa Excelência, aqui no tratamento no corpo do texto. Já o vocativo seria Senhor Ministro, aqui em cima, muito de bonito. E o endereçamento seria A Sua Excelência, o Senhor. Aí nós temos também para embaixador, Vossa Excelência, Senhor Embaixador, A Sua Excelência, o Senhor. Ok? Um que eu gostava muito que tinha era o Magnífico Reitor. O Magnífico ele era usado somente para reitores. E aí tinha o Magnífico, Vossa Magnificência, essa coisa toda. Isso aí caiu no desuso. Ok? Mas de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, ainda se mantém esses aqui. Ok? Bem, então vamos falar agora do decreto. Esse decreto que alterou esses pronomes de tratamento, as formas de tratamento nas comunicações com agentes públicos, é o decreto 9.758, de 11 de abril de 2019. Ok? E aí, o que ele dispõe? Ele fala da forma de tratamento empregada na comunicação, seja oral ou escrita, com agentes públicos da administração pública federal direta e indireta. E aí, para quem vai servir? Para quem aplica isso daí? Aos servidores públicos ocupantes de cargo público, cargo efetivo, aos militares das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, aos empregados públicos, ao pessoal temporário, aos empregados, aos conselheiros, aos diretores e aos presidentes de empresas públicas e sociedade de economia mista, aos empregados terceirizados que exercem atividades diretamente para os entes da administração pública federal, aos ocupantes de cargos em comissão e de funções de confiança, às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, incluídos os ministros de Estado. Isso mesmo. Então, a Vossa Excelência caiu aí do desuso. E ao vice-presidente, ao presidente da República, que também era Vossa Excelência. Olha que maravilha, como era aqui em cima. Olha, Vossa Excelência também cai em desuso.
Este decreto ele não se aplica às comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras ou de organismos internacionais, para utilizar seus próprios padrões. As comunicações entre agentes públicos da administração pública e agentes públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público ou de outros entes federativos, na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão, à entidade ou aos ocupantes dos cargos. Então, esse decreto ele não vai funcionar para os agentes públicos do Poder Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público, que vão utilizar termos próprios regidos por normativas próprias. E aí, se você vai se comunicar com esse grupo, é importante você procurar essas nomenclaturas para esses grupos específicos. Ok? Isso você encontra no Google facilmente. Então, qual é o pronome de tratamento adequado? Segundo o artigo 2º, o único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor, independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo, da função, da ocasião. O pronome de tratamento é flexionado para o feminino e para o plural. Ok? Então fica somente senhor. Simples assim. Ao senhor presidente da República. Ok? Senhor presidente, vírgula, que aqui, ó. Seria vossa excelência, né? Agora aqui, ó, senhor presidente, vírgula, e foi. Tudo aqui de bonito. Formas de tratamento vedadas, então, por meio desse decreto, que aí acaba, que é o que eu falei, caiu em desuso. Então, Vossa Excelência, ou Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Doutor, especialmente para quem não é doutor, Ilustre ou Ilustríssimo, digno ou digníssimo e respeitável. Isso cai em desuso com esse decreto. Então fica senhor, senhor ou senhora. Olha que praticidade, que coisa mais linda aí, ok? Um ponto muito importante na comunicação profissional é o uso do doutor, né? O termo doutor, tecnicamente, ele é utilizado por quem tem doutorado, que é uma formação, uma pós-graduação stricto sensu ao nível de doutorado. Se a pessoa não tem, ela não necessariamente é um doutor. Nós temos aí algumas normativas bem antigas, né? Declarando doutor quem tem formações em determinadas áreas. Então, a gente vai ter ainda o uso do termo doutor para médico, para advogado, ok? Jefferson, o que você acha disso? Bem, de acordo com a normativa, a gente evita aí o uso do doutor. Se a pessoa tem doutorado, você sabe que ela tem doutorado, coloca ali doutor fulano de tal. Se a pessoa não tem doutorado e quer ser chamada de doutor, você não vai perder seu emprego por causa disso. Coloque também e vai ser feliz. Sem estresse. Eu estou aqui para pensar com você formas exequíveis de comunicar, ok? Mas ao mesmo tempo sem evitar estresse. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos na próxima aula. E na próxima aula, do que nós vamos falar? Do que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre fechamentos para comunicações profissionais. No mais, nos encontramos. Um grande abraço. Fique bem.